Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Vamos iniciar agora os nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete do Folha é sobre o crime organizado presente aqui no nosso país. O Ministério Público e a Polícia Militar fazem operação sobre o envolvimento do PCC no ramo de combustíveis. Órgãos cumprem 25 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Flávio Silvério Siqueira e ao BK Bank. E uma opinião do Folha sobre este assunto diz o seguinte: ações contra a infiltração do grupo na economia podem ser um novo marco na segurança pública. E o próximo destaque diz que tráfico internacional impulsionou o PCC, que está no setor de combustíveis há 20 anos. Agora, no carrossel de imagens aqui desta quinta-feira, a primeira foto fala sobre galeria de retratos. Governo Trump troca foto de Biden por uma caneta automática na Casa Branca. E esse aparelho, que é utilizado com frequência por presidentes americanos, reproduz assinaturas, como a gente pode observar nesta foto. E sobre o centro de São Paulo, o cerco a ambulantes cria rotina de confrontos no Brás. E os vendedores dizem que o subprefeito quer forçar a ida para shopping, cuja concessão enfrenta dificuldades. E o próximo assunto internacional, em ato de unificação nacional, Xi Jinping se torna primeiro líder da China a visitar a região autônoma onde Pequim é acusada de cometer crimes contra a humanidade. A próxima imagem fala sobre as tradições indígenas. No México, mães de primeira viagem recorrem a rituais ancestrais para o parto. E essas práticas têm abordagem mais pessoal do que centros de saúde. Já na política nacional, Lula volta dos Estados Unidos e deve definir trocas no gabinete com Boulos e Centrão. Uma análise na área da política do Folha diz o seguinte: Centrão vê terceiro fracasso de PEC da blindagem em 4 anos, com o Senado se fazendo de bom moço. E reação à proposta surpreendeu o grupo, de acordo com parlamentares. No próximo destaque, o governo Lula registra pesquisas encomendadas pelo Planalto de forma genérica, sem dizer temas. Tarcísio de Freitas mostra desânimo com corrida presidencial por tarifas, Eduardo e falta de palanques. Governador fica incomodado com a postura de deputado em reação às sanções de Donald Trump. Bolsonaro foi alertado durante a transição de irregularidades e fraudes no INSS, dizem peritos. Ex-ministro Onyx Lorenzoni afirma que não se lembra de setor falar de desconto associativo. E o próximo destaque é para o Banco Master. Aqui diz que casa de 300 milhões de reais em Trancoso vira uma nova crise para Daniel Vorcaro, ele que é o dono do Banco Master. O corretor exige 18 milhões de taxa e companhia afirma não ter relação com a cobrança feita. Sobre educação, aqui o próximo destaque trata sobre a desigualdade nessa área. Cai o percentual de aprendizado adequado em português e matemática no ensino médio, em que, inclusive, quase 20% dos professores de ensino infantil não completaram o superior. Iniciativa quer criar corredores ecológicos de 2,5 milhões de quilômetros quadrados entre países da América do Sul. O projeto passa por Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai e conectará áreas de conservação. Agora um destaque na área de futebol. Palmeiras derruba River Plate de virada por 3-1 e chega à 5ª semifinal em 6 Libertadores. O adversário do time alviverde sai do confronto desta quinta-feira entre São Paulo e LDU. Já na sessão Pare para Ler desta manhã, jornalista relata como foi o seu encontro com o Papa Leão XIV, que exala simpatia
e timidez. Folha tem acesso ao religioso, que se divide entre seguir os passos de Francisco e trilhar os seus próprios caminhos no Vaticano. Já no Caderno Todas, temos a primeira matéria em destaque sobre violência. Médica diz que sofreu tentativa de estupro durante um atendimento em UBS no interior de Sergipe. E o próximo assunto é sobre a ONU. Em 80 anos, apenas 5 mulheres presidiram a Assembleia da ONU. Na editoria de economia, temos a primeira chamada de capa. O preço do café deve subir 15% nos supermercados brasileiros nos próximos meses, diz setor. Com inflação de 60%, o consumo no Brasil cai 5,46% no segundo quadrimestre de 2025. E sobre o INSS, o careca do INSS comprou salas comerciais por R$700 mil via Pix 2 meses antes da operação. E o lobista pagou R$515 mil por outro imóvel, diz levantamento. E até o momento a defesa não se manifestou sobre esse caso. CAD cita risco em terminal de Santos, mas diz que questão concorrencial precisa de análise. Superintendência do órgão enxerga possíveis problemas de concentração de mercado. Agora sobre o varejo, que diz que o Açaí processa o Pão de Açúcar e pede o bloqueio de ações detidas por proprietário de 22% da rede. O motivo é a dívida do GPA. A ação na justiça inclui solicitação de arbitragem e corre em segredo. A próxima chamada de capa, grupo de hackers chineses mira escritórios de advocacia e empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Alphabet afirma acreditar que muitas organizações estão em risco, porém, até o momento não sabem. Na política, editor de política lança livro em que mostra como a Folha atuou durante o governo Bolsonaro. 1.461 dias na trincheira, de Eduardo Scolese, detalha a pressão sobre jornalistas no período. Já nos assuntos internacionais de hoje, o primeiro é sobre a OTAN, que drones interrompem voos no segundo aeroporto dinamarquês em uma semana, mas a Rússia nega a autoria. A pista de Aalborg, usada para voos comerciais e militares, foi fechada por causa desse incidente. A China desafia os Estados Unidos com a criação de um novo visto para atrair profissionais estrangeiros. Pequim tenta se projetar como polo de inovação, enquanto os Estados Unidos ainda restringem a migração. Evangélicos negros nos Estados Unidos se veem em dilemas sobre a morte de Charlie Kirk. Os líderes condenam a violência e o assassinato do conservador, porém questionam elogios à ativista conhecido por suas falas racistas. Nas matérias de cotidiano que estão em destaque aqui no Folha de São Paulo, suspeito de estelionato no Rio de Janeiro vende kits de bênçãos, prega cura por oração e se diz um profeta. A justiça nega a prisão preventiva e Santini diz que fará vídeo para revelar a farsa que fizeram contra ele. Já sobre São Paulo, túnel de acesso ao aeroporto de Congonhas será interditado no fim de semana para conserto. O fechamento será de 23 horas desta sexta-feira, dia 26, até 4 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 29. O Ministério Público faz busca e apreensão na Câmara de Guarujá em ação contra fraude. E, por outro lado, o Legislativo Municipal afirma que a licitação ocorreu dentro da legalidade. Já um assunto da editoria Ambiente, Agro demanda financiamento climático para produtores rurais. Coordenador da CNA diz que repasse não pode ficar dentro de ministérios ou ONGs. Já na saúde, temos aqui a informação que conselhos municipais de saúde perdem independência e viram extensão das prefeituras. Secretários ocupam presidência de colegiados, aproveitando a brecha legal. Já nas matérias mais lidas, aqui no Folha de São Paulo, primeira,
Líder do PP diz que derrubada da PEC da blindagem é momento triste e Paulinho fala em resolver guerra no Congresso. A segunda matéria fala sobre o caso do INSS. Bolsonaro foi alertado de desvios, fraudes e irregularidades no Instituto durante a transição, de acordo com os peritos. A terceira matéria mais lida: filha de Faustão e marido pediram ração para pets em vez de presentes de casamento. A quarta matéria mais lida é sobre os feriados. Aqui diz que 2026 terá o maior número de feriados em dias úteis dos últimos 10 anos. E a quinta matéria mais lida: Lula volta dos Estados Unidos e deve definir trocas na equipe com Boulos e Centrão. Agora, no caderno de cultura desta quinta-feira, temos o primeiro assunto: Chico Anísio ganha seriado que explora quem foi o homem por trás dos personagens marcantes. A segunda matéria: Broadway enfrenta crise e vive onda de dificuldades para emplacar novas peças musicais. E por fim, no multitela, nova série do criador de Peaky Blinders. Saiba o que ver na TV e no stream nesta quarta-feira. Agora no estado de São Paulo, temos aqui no alto da capa esta imagem: queda de avião no Pantanal mata arquiteto chinês, 2 cineastas e também o piloto. O chinês Kong Yuan, um dos maiores arquitetos e urbanistas do mundo, os documentaristas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Júnior e o piloto no caso do avião, Marcelo Pereira, morreram na região de Aquidauana. Eles trabalhavam na produção de um documentário sobre o próprio chinês Kong Yuan. Já a manchete de hoje é para o Congresso e diz o seguinte: PEC da blindagem morre no Senado após pressão popular. CCJ rejeitou por unanimidade proposta aprovada na Câmara. Proposta de emenda à Constituição que protegia parlamentares de eventual responsabilização criminal foi sumariamente arquivada pelo Senado. A PEC da blindagem foi enterrada uma semana após ser aprovada com o apoio de 344 deputados na Câmara e 3 dias após ser alvo de protestos nas ruas. E por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta, que restabelecia a necessidade de autorização do Congresso por meio de votação secreta para que o Supremo Tribunal Federal processe criminalmente deputados e senadores. A CCJ considerou a PEC inconstitucional. A decisão dos senadores provocou um descontentamento na Câmara e deve afetar a tramitação do projeto de lei que trata de anistia aos condenados por atos golpistas. E sobre este assunto, o Estadão nos traz aqui uma nota. O Senado não fez mais que a obrigação. Ao rejeitar PEC da blindagem, o Senado apenas enterrou o monstrengo fuzilado pela sociedade. Já um próximo destaque é sobre essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Pintou uma química mesmo, afirma Lula sobre Trump. Para o presidente brasileiro, a reunião que deve acontecer entre os dois mostra que o impossível se tornou possível e tem um potencial de pôr um fim ao mal-estar entre os países. E sobre a ajuda à Ucrânia, aqui diz que com Zelensky, Lula diz que vai tentar negociar o fim da guerra. Na economia internacional, os Estados Unidos encaminham socorro de 20 bilhões de dólares para a Argentina. Além da linha de financiamento temporária, o Tesouro Americano está disposto a comprar dívida primária ou secundária da Argentina. Sobre o petróleo, IBAMA aprova teste pré-operacional da Petrobras na margem equatorial. E esta etapa no caso, é a etapa final do processo de licenciamento ambiental para a exploração de petróleo num bloco localizado em águas profundas do Amapá. Sobre o orçamento, o governo deve buscar centro da meta fiscal e não piso, diz o Tribunal de Contas da União. Também temos um destaque para a cidade de São Paulo. O projeto de Nunes pode elevar IPTU em 10% no próximo ano.
E por último, temos um destaque aqui do caderno de esportes sobre a Libertadores. De virada, Palmeiras vence o River Plate e está agora na semifinal. Já na capa do jornal Globo desta quinta-feira de manhã, a manchete é para a política nacional. Sob pressão após má repercussão, Senado arquiva PEC da blindagem. Proteção a parlamentares foi rejeitada por unanimidade na CCJ. A decisão deixou desgaste para deputados e irritou líderes da Câmara. Por 27 votos a 0 na Comissão de Constituição e Justiça, o Senado rejeitou a PEC da blindagem, proposta segundo a qual um parlamentar só poderia ser processado na Justiça se o Congresso autorizasse, mediante uma votação secreta. Como houve unanimidade, o texto foi diretamente arquivado. A decisão ocorre após a péssima repercussão da medida aprovada pela Câmara, incluindo atos de rua e protestos nas redes na última semana. A votação maciça foi puxada por um acordo entre deputados do Centrão e bolsonaristas. Líderes da Câmara se queixam de que o Senado rompeu o acordo para aprovação da PEC e deixou para os deputados todo o desgaste desse tema. Já um próximo destaque, aqui na capa do jornal Globo, diz o seguinte: Lula retribui aceno, diz querer negociar e que Trump está mal informado sobre o Brasil. O brasileiro admite encontro presencial e prevê muitos assuntos. Um dia após Donald Trump dizer que gostou de Lula e houve uma química entre eles, o brasileiro retribuiu com a mesma palavra e comentou a reunião anunciada para a próxima semana. Sem citar a condenação de Jair Bolsonaro, classificada por Trump como injusta perseguição e também motivo para o tarifaço, Lula disse que o americano está mal informado sobre o Brasil e que poderá mudar de posição. E o brasileiro citou terras raras como ponto de negociação e afirmou que não há razão para conflitos. E governo e setor privado avaliam itens para conversas com os Estados Unidos. Cardápio para um possível encontro entre Lula e Trump sobre tarifaço pode incluir minerais críticos e data centers, entre outros produtos de interesse dos Estados Unidos. E na ONU, Zelensky faz novo apelo por paz e encontra Lula. Em discurso, o presidente ucraniano fez críticas ao sistema internacional e disse que o mundo vive a corrida armamentista mais destrutiva da história. Após 2 anos do último encontro e de idas e vindas na relação, ele se reuniu com Lula e agradeceu a promessa de empenho brasileiro pelo fim da guerra. E aqui nesta imagem, temos aqui na editoria do Rio de Janeiro sobre uma passarela de infrações. Bicicletas, motos e barracas de ambulantes tomam as passarelas no Rio de Janeiro, enquanto pedestres preferem arriscar a vida entre os carros. Ambas as infrações sujeitas à multa. Em outro retrato do caos urbano, o número de feridos em acidentes com moto aumentou 60% e vítimas do trânsito já representam 40% de todas as cirurgias ortopédicas de urgência. E a próxima chamada de capa é sobre a fatalidade que aconteceu lá no Mato Grosso. Avião cai no Pantanal e mata 4 pessoas, incluindo um arquiteto chinês. Queda da aeronave ocorreu à noite, causando a morte do renomado arquiteto chinês Wu Yu, dos documentaristas brasileiros Luiz Ferraz e Rubens Crispim Júnior e também do piloto do avião Marcelo Pereira de Barros. E de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o avião não estava autorizado a operar durante o período da noite. Já o próximo destaque para a política nacional, Bolsonaro pede revogação de prisão domiciliar ao Supremo. A defesa diz não haver motivo para a restrição porque ele não foi denunciado por coação à justiça. A investigação ainda prossegue. E juristas veem gratificação faroeste como inconstitucional. A medida que prevê bônus salarial para policiais civis que matarem criminosos em confronto foi aprovada pela
ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E por último, temos aqui um fenômeno musical Tiny Desk, agora aqui no país. Iniciativa da Rádio Pública NPR dos Estados Unidos, o programa, que é hit na internet e já teve atrações como Esperança Spalding e Milton Nascimento na edição americana, agora ganha a versão brasileira. No Correio Brasiliense de hoje, desta quinta, no alto da capa, Brasília se despede de Guilherme Reis. Um dos principais nomes da cultura de Brasília morreu ontem, aos 70 anos de idade, e receberá hoje, nesta quinta-feira, as homenagens e também os aplausos dos brasilienses na Sala Martins Pena, do Teatro Nacional. Ator, diretor e produtor teatral Guilherme Reis se tornou também um dos mais importantes gestores da arte na capital. Ele criou, em 1995, o Festival Cena Contemporânea e, em 2015, foi secretário da Cultura do Distrito Federal, no governo Rodrigo Hollenberg. Já a manchete de hoje diz o seguinte: Lula espera conversa sem limite com Trump. Um dia depois do primeiro passo para um rompimento da tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Lula avaliou ontem, em Nova York, que a provável conversa com Donald Trump na semana que vem terá uma pauta positiva, com a possibilidade da abordagem de diversos assuntos, à exceção da soberania brasileira. E abre aspas, isso não é discutível, nem com o presidente Trump, nem com nenhum presidente do mundo, fecha aspas, disse o presidente Lula a jornalistas na ONU. O brasileiro acredita que aquilo que parecia impossível aconteceu, numa referência ao encontro entre os dois líderes. E ele também reforçou a questão da química entre eles, dita pelo norte-americano em discurso. E ele disse o seguinte: como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, acho que é muito importante. Os detalhes da primeira reunião entre Lula e Trump estão sendo discutidos. Uma negociação presencial não está descartada. Porém, a expectativa é de que, além do tarifaço às exportações, a exploração de terras raras entre na pauta da conversa. E ainda o próximo assunto é sobre conversas sobre a paz na Ucrânia. Em discurso na ONU, o presidente da Ucrânia cobrou o apoio militar do Ocidente e alertou sobre a política expansionista da Rússia. Em encontro com o brasileiro, como a gente consegue observar nesta imagem, que à esquerda, escutou o compromisso de fazer o que estiver ao alcance para pôr fim à guerra. E Milei recomenda à ONU plano de austeridade. Já um próximo assunto, na editoria de cidades, feminicida do Gama é condenado a 67 anos. Condenado pela morte de Juliana Soares, de 34 anos, Alisson Felipe de Oliveira recebeu a maior punição por feminicídio aqui no nosso país. Especialistas elogiam a pena, porém, pedem prevenção à violência contra as mulheres. E adolescente que matou torcedor dentro de um ônibus confessa o crime. Já uma entrevista em destaque que aconteceu ao CB.poder é sobre saída para reduzir tarifa. O diretor executivo da ANTU, que é o Francisco Cristóvão, falou sobre a criação de consórcio para gerir o transporte no entorno lá do Distrito Federal. Também no Caderno de Cidades, com uma foto do pôr do sol, o Gabriel Gouveia, do SED 04 de Taguatinga, venceu o primeiro prêmio Inspira Brasília, do Sebrae, que é um prêmio destinado a incentivar a arte e o amor à Brasília. E Brasil muda a regra de diárias em hotéis. Também temos aqui a informação que o Correio debate hoje a escola na era digital. Já no caderno Direito e Justiça desta quinta-feira, situação ultrajante. O Brasil registrou, entre 2015 e 2025, em média, 1,8 mil casos de trabalho análogo à escravidão,
condições degradantes e violência contra trabalhadores são alvos de fiscalização e também ação de autoridades. E ainda nesse mesmo caderno, na seção Data Vênia, coluna mostra a comissão do Senado que vai liderar a revisão do Código Civil. Também temos aqui a informação que avião explode em Mata 4, no Mato Grosso do Sul. Além do piloto, Marcelo Pereira, estavam na aeronave os documentaristas Luiz Fernando Ferraz e Rubens Crispim Júnior e também o arquiteto chinês Yu. Eles viajavam pela região gravando um documentário sobre o conceito de cidades esponja, desenvolvido pelo urbanista. E por último, na política nacional, Senado acaba com blindagem a parlamentares. Rejeitada pela CCJ da Casa, a proposta de emenda à Constituição que previa proteção a senadores e deputados em caso de processos judiciais foi arquivada ontem. Aprovada pela Câmara, com apoio de partidos governistas e de oposição, a PEC sofreu forte resistência popular. Foi uma das principais matérias criticadas pelos manifestantes que saíram às ruas no domingo. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, confirmou o fim da tramitação. Na capa do Valor Econômico desta quinta-feira, temos aqui no alto da capa um primeiro assunto sobre infraestrutura e logística. A região sul tem economia diversificada e localização estratégica, porém enfrenta desafios. Cervejas artesanais se consolidam como produto de maior valor agregado e conquistam mais espaço. Sobre investimentos, a Bauer lança certificado de recebíveis do agronegócio para financiar irrigação, diz Roque. Já a manchete é para o Congresso. Após comissão do Senado rejeitar proposta, Alcolumbre arquiva a PEC da blindagem. Aprovado na semana passada pelos deputados, o texto foi barrado pela CCJ por unanimidade. Decisão colocou as duas casas em campos opostos. Os senadores enterraram ontem a chamada PEC da blindagem, que dificultava a abertura de processos judiciais contra parlamentares e tentava estender prerrogativas de deputados e senadores a presidentes de partidos políticos, em um movimento contrário ao da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta de emenda à Constituição por unanimidade. Na sequência, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, determinou o arquivamento do texto. A decisão colocou em campos opostos as duas casas do Congresso. No começo de seus mandatos, Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Mota, haviam indicado que agiriam de modo alinhado. A PEC foi aprovada na Câmara na semana passada, mas sofreu críticas da opinião pública. No domingo, milhares de pessoas participaram de manifestações em diversas cidades contra a proposta. A PEC exigia, por exemplo, a autorização prévia da Câmara ou do Senado para a abertura de ação penal contra os seus membros. E, além disso, essa licença seria decidida em votação secreta. A sessão do Senado foi marcada por críticas ao texto da Câmara. O relator do projeto, que é o senador Alessandro Vieira, defendeu em seu parecer a inconstitucionalidade e a rejeição do mérito da proposta. Ele chamou a PEC de absurda e disse ser preciso virar essa página triste da nossa história. Os senadores Sérgio Moro e Carlos Portinho tentaram encontrar uma alternativa ao texto e chegaram a apresentar emendas, mas elas foram rejeitadas por Vieira. Senadores tanto da base aliada do governo quanto da oposição votaram contra a proposta. Na visão de integrantes desse grupo, o melhor neste momento é articular a aprovação de algum outro projeto que retire o julgamento de parlamentares do Supremo Tribunal Federal. E também, nesse mesmo texto, diz que o presidente Lula elogiou a decisão do Senado, afirmando que a PEC teve o destino que merecia, classificando-a como vergonha nacional.
A próxima chamada de capa, Lula fala em superar mal-estar com Trump. Após convite para conversar com Donald Trump, o presidente Lula disse ontem que deseja deixar o mal-estar de lado para construir uma pauta positiva com os Estados Unidos. Lula admitiu surpresa com a aproximação e elogiou a simpatia de Trump. E ele disse o seguinte: aquilo que parecia impossível aconteceu. Eu torço para que dê certo, temos muito o que conversar. Tem muitos interesses dos dois países em jogo. Fecha aspas, disse Lula em entrevista coletiva na ONU. Os dois líderes se encontraram brevemente na terça-feira na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em Nova York, quando acertaram uma reunião na próxima semana. Lula disse que espera o encontro o mais rápido possível e que aceitaria até uma conversa presencial. Destacou, porém, que a soberania brasileira em relação ao processo contra Jair Bolsonaro no STF não estará em discussão. E os Estados Unidos negociam 20 bilhões de dólares em swap à Argentina. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou ontem que negocia com a Argentina a criação de uma linha de swap de 20 bilhões de dólares, além de outras medidas de apoio financeiro. Em uma publicação em rede social, Bessent disse que Washington trabalha em estreita coordenação com o governo argentino para evitar uma volatilidade excessiva, em meio à forte desvalorização do peso e também à instabilidade política. No mês de outubro, o governo de Javier Milei enfrenta uma eleição legislativa em que espera ampliar sua base no Congresso para seguir com a agenda de reformas econômicas. Além do swap, os Estados Unidos avaliam outros mecanismos para apoiar o país latino-americano, como um aporte de crédito via Fundo de Estabilização Cambial e também compras de títulos públicos argentinos. E neste destaque, temos aqui a foto do arquiteto chinês Yu e fala sobre as cidades esponja. O criador desse conceito de cidades esponja, que é um renomado arquiteto chinês Yu, que morreu ontem na queda de avião de pequeno porte no Pantanal, falou ao repórter Daniel Salles poucos dias antes do acidente. E ele disse na oportunidade que as enchentes não são um problema. O problema é impedir a absorção da água. Sobre negócios, que é um próximo destaque na capa desta quinta-feira do Valor, Assaí tenta bloquear ações do Casino no GPA. A rede de atacarejo Assaí pede na Justiça o bloqueio das ações do grupo francês Casino no GPA, equivalentes a 22,5% do capital, avaliadas em aproximadamente 475 milhões de reais, para garantir o pagamento de dívidas fiscais do Pão de Açúcar com a União. A empresa atacadista, que foi uma subsidiária do GPA até 2020, foi notificada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de que é considerada devedora solidária dos tributos pendentes relativos ao período em que fez parte do mesmo grupo econômico. O Assaí teme que possa ser responsabilizado por esse e outros passivos do GPA e busca impedir que o Casino venda sua participação e envie os recursos para a matriz, lá na França. Em um outro destaque, o Festival Crescer reúne famílias lá no Rio de Janeiro. O Parque das Figueiras, na Lagoa, zona sul do Rio, recebe em 11 de outubro a edição Pequenos Exploradores do Festival Crescer 2025, que no caso é um encontro realizado pela Crescer, destinado a reunir famílias em ambiente seguro e repleto de experiências. Criado no ano de 2018 em São Paulo, o festival se consolidou como um espaço de conexão entre marcas e famílias. No próximo assunto, a China promete reduzir emissões em até 10% em 10 anos.
O presidente da China, o Xi Jinping, anunciou em Nova York a nova meta de corte de emissões do país, entre 7% a 10% até 2035. Em relação ao pico de emissões de gases de efeito estufa e o compromisso do maior emissor de gases estufa da atualidade, era o mais esperado no evento de alto nível sobre o clima promovido pelo secretário-geral das Nações Unidas, que é o Antônio Guterres, e também pelo presidente Lula, na sede da ONU. Para os analistas, a meta está aquém da redução mínima de 30% necessária para alinhar o país ao Acordo de Paris. Xi Jinping disse ainda que a China se compromete a expandir a capacidade eólica e solar em mais de 6 vezes em relação aos níveis de 2020, chegando a 3.600 gigawatts. O país também pretende elevar o seu consumo de energia não fóssil para 30%, além de estabelecer veículos movidos a novas energias como seu segmento principal. E ainda falando sobre a China, Pequim renuncia a benefício destinado a emergente na OMC. O anúncio da China de que não vai mais pedir os benefícios disponíveis aos países em desenvolvimento nas negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio aumentará a pressão sobre o Brasil, Índia e outros grandes emergentes para fazerem o mesmo, em meio a tentativas de refundação do sistema global de comércio. Com a ascensão da China, a segunda maior economia do mundo, Estados Unidos e União Europeia vinham pressionando para que o país renunciasse ao status privilegiado. Também temos um destaque para a tecnologia. Aqui nesta imagem temos a Tâmara Gucciardi, da ADC Brasil. E ela disse em oportunidade que muitos CEOs enfrentam pressão para adotar tecnologias emergentes, como inteligência artificial e o metaverso, mesmo quando há necessidades mais urgentes, como a melhoria de processos e a digitalização, fecha aspas, afirmou em entrevista ao Valor Econômico. Também na política, o Valor Econômico nos traz uma análise. Erros dos conservadores ajudaram a dar volume às manifestações de domingo. Pesquisador e professor da Universidade de São Paulo afirma que o conservadorismo tende a se isolar se ficar refém da estratégia personalista de Bolsonaro. Também temos um texto de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Trump anteviu o declínio bolsonarista. A explicação para o comportamento de Trump não está na tabela periódica, mas na biografia do aprendiz, que não cerra a fileira ao lado do perdedor. Também temos aqui a seguinte matéria, que resistência do PL e do PT cria um impasse para a tramitação de projeto da anistia. Relator da proposta sugeriu que paralisação pode comprometer votação do texto, que amplia para R$ 5.000 a isenção do imposto de renda, marcada para o dia 1º de outubro. Já no Senado, Davi Alcolumbre arquiva PEC da blindagem após a rejeição da CCJ. Essa decisão coloca o Senado e Câmara em campos opostos. Inclusive, essa derrubada da PEC da blindagem pelo Senado deixa sequelas na Câmara, que vê uma quebra de acordo. O entorno de Hugo Mota reclama que o acordo com Davi Alcolumbre não foi cumprido. E Lula diz que PEC foi vergonha nacional e equívoco histórico. De acordo com o presidente, o único jeito de as pessoas serem protegidas é elas não fazerem coisa errada. E sobre o imposto de renda, Arthur Lira critica Renan por PL alternativo do imposto de renda. Oportunistas que querem fazer politicagem. E ainda, a comissão do Senado aprova projeto alternativo de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Proposta assemelha-se a que está em tramitação na Câmara e que tem Arthur Lira como um relator. E a Câmara retira despesas do limite do arcabouço fiscal.
E a próxima matéria, o governo busca acordo para retirar calendário de pagamento de emendas da LDO. Gleisi Hoffmann negocia entendimento com líderes da Câmara e o relator da proposta para excluir o cronograma de repasses em 2026. E Sabino busca forma de permanecer no ministério. De volta das reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas e aos problemas domésticos, o presidente Lula deve se reunir nesta quinta-feira, no caso hoje, dia 25, com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para definir o destino político do auxiliar, que recebeu um ultimato do União Brasil para deixar o seu cargo. Em meio à indefinição, nomes do PSB, PSD e PDT são ventilados para o ministério. E nesta matéria diz que o próprio Sabino confirmou a agenda com Lula em conversa com jornalistas na véspera. E abre aspas, nós devemos ter uma nova conversa na quinta e também com dirigentes do nosso Partido União para tentar encontrar um bom senso entre o trabalho que vem sendo feito pelo turismo brasileiro e as relações políticas entre a União Brasil e o governo, fecha aspas. E essa declaração do ministro se deu quando ele chegava para uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, e também com o secretário-geral da ONU Turismo, para tratar de ações relacionadas à Conferência Mundial do Clima, a COP30, que acontecerá em Belém. E o jornal Valor Econômico confirmou com aliados de Sabino que ele ainda articula para tentar permanecer nesse cargo. Um caminho seria pedir uma licença partidária da União e continuar no Ministério como ministro sem partido, até o prazo de desincompatibilização em abril, quando ele deixaria o governo para concorrer a uma vaga de senador pelo Pará. Sabino espera contar com o apoio de Lula no Estado. Auxiliares do petista, entretanto, rechaçam essa estratégia porque não vê sentido no presidente manter na cadeira um ministro que não atrai votos. E nesse impasse, outros aliados se movimentaram pela vaga, como mostrou o Valor no começo da semana. E o nome que despontou nos últimos dias foi o do ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, que atualmente ocupa a presidência do Banco do Nordeste. E a Câmara sempre foi um dos quadros do PSB mais próximos a Lula. E, em paralelo, auxiliares do presidente defenderam resgatar o projeto originalmente desenhado para o PSD, que era nomear o deputado Pedro Paulo para o turismo. Mas o parlamentar, se assumisse agora, teria de sair em abril porque deve disputar um novo mandato, além também de ser cotado para ser vice de Eduardo Paes. É uma disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Procurados, Câmara e Pedro Paulo não retornaram. E sobre a PEC da blindagem, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que PEC da blindagem é distorção, mas volta a defender a anistia a Bolsonaro. Para o governador, protestos de domingo são um reflexo da desconexão do Congresso com a população brasileira. E sobre as eleições do próximo ano, temos aqui a informação que a Michele Bolsonaro fala em concorrer à presidência no próximo ano e diz que será uma leoa para defender a direita. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro busca manter o controle sobre quem o representará nas urnas em 2026. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, admitiu a possibilidade de concorrer à presidência da República em 2026, depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Em entrevista a um jornal britânico, publicada na quarta, Michele disse que se levantará como uma leoa para defender o conservadorismo do país. E com essa declaração da Michele, a família Bolsonaro busca manter o controle sobre quem representará a direita nas urnas em 2026, depois da condenação e futura prisão do ex-presidente e também possível inelegibilidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também tem se colocado como pré-candidato presidencial.
E ao se mostrar como uma sucessora de Bolsonaro e buscar o espólio eleitoral do marido, Michele afirmou que poderá disputar, abre aspas, se for a vontade de Deus, fecha aspas. Ela também continua dizendo que eu me levantarei como uma leoa para defender os nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se para cumprir a vontade de Deus, segundo ela, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele, fazendo menção a Deus, me pedir. Fecha aspas, disse Michele. E Michele comanda o PL Mulher Nacional e tem viajado o país em agendas com lideranças partidárias e evangélicas. Essas viagens e as agendas se intensificaram depois que o ex-presidente foi proibido de deixar sua residência em Brasília por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Lembrando também que o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e deve ser preso ainda este ano. O ex-presidente já estava inelegível até 2030, após 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Já Eduardo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação em processo judicial. E o parlamentar é acusado de atrapalhar o processo contra Bolsonaro, ao atuar junto ao governo dos Estados Unidos por sanções contra ministros do Supremo e o país. E aqui diz que, apesar de Michele se colocar como uma pré-candidata presidencial, a ex-primeira-dama é cotada também para compor como vice uma eventual chapa à presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. E também nessa entrevista, Michele criticou o Supremo por supostamente restringir indevidamente direitos e ameaçar liberdades. Também atacou o ministro Alexandre de Moraes por violar princípios básicos do devido processo legal. E Câmara cobra R$13,9 mil de Eduardo por faltas não justificadas. E caso não haja quitação desse débito, o processo será enviado para a dívida ativa da União. A Câmara dos Deputados cobra o valor de R$13,9 mil do deputado Eduardo, que está nos Estados Unidos desde março, por faltas não justificadas. De acordo com a assessoria de imprensa da Casa, o montante ainda não foi pago e o parlamentar poderá ser incluído na lista de devedores da União. Sobre o Rio de Janeiro, para especialistas, bônus por morte é retrocesso. Deputados fluminenses aprovaram um projeto de reestruturação da Polícia Civil, com emenda que institui a bonificação de 10% a 150% do salário de policiais que matarem criminosos em confrontos. E no jornal cearense O Povo, desta quinta-feira, temos aqui a manchete para a política para o fim de tramitação. PEC da blindagem arquivada após rejeição unânime de senadores. O relator apresentou o parecer pela rejeição do texto, seguido por todos os membros da CCJ. O projeto, que foi aprovado em 2 turnos na Câmara, foi enterrado no Senado sem nem passar pelo plenário. Já no caderno de cidades, temos um destaque para o trajeto de fé. A festa de São Francisco começa com multidão em Canindé. Também temos uma reportagem que o estado do Ceará não sabe quem abusa sexualmente de crianças e adolescentes. Já no esporte, Fortaleza estreia no mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal contra o Sorriso. Também na política, Lula diz que não tem por que Brasil e Estados Unidos viverem em conflito. Já um destaque do Guia Vida e Arte, 3 mulheres altas. Peça sobre passagem do tempo é encenada em Fortaleza. E por último, temos um assunto sobre a economia, dizendo que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil passa no Senado. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Daremos início agora à nossa segunda edição deste bloco pelo site do Jornal Globo. No alto do site temos aqui o seguinte destaque:
Cardápio de opções para negociar com Trump vai de data centers a investimento da Embraer. Lula diz que minerais críticos estão na mesa com qualquer nação do mundo, mas o país não quer ser apenas um exportador. E um próximo destaque é um texto de Janaína Figueiredo, já na área de economia. A receita do setor privado para o Brasil negociar com Trump, reduzir resistências em temas sensíveis. Visão é de que o Brasil tem de buscar oportunidades. Segundo interlocutores, lobby bolsonarista perdeu força nos Estados Unidos. Jabela Megali também escreve: Bolsonaro mostra insatisfação com ações de Eduardo e manda recado a filho. Jair Bolsonaro externou a aliados que o visitaram recentemente sua insatisfação com as manifestações públicas de Eduardo Bolsonaro. Segundo relatos feitos à coluna, o ex-presidente avalia que o filho está falando muito e que a cada vez que se pronuncia prejudica ainda mais o pai. Em prisão domiciliar e proibido de falar com o Eduardo, Bolsonaro chegou a pedir que um aliado transmitisse essa mensagem ao filho. A ideia é que esse interlocutor vá aos Estados Unidos para ter uma conversa pessoal com Eduardo, na tentativa de amenizar as falas do deputado federal. E esse não é o primeiro recado que Eduardo recebe. Há algumas semanas, seu irmão, que é o senador Flávio, conversou com ele sobre a forma de comunicação que vinha adotando. Parlamentares do PL relataram que a conversa que o senador teve com o irmão teria sido um pedido do próprio Bolsonaro, que já estava incomodado com o excesso de exposição de Eduardo e com o tom adotado em suas postagens nas redes sociais e também nas entrevistas. E a tônica de ameaças, seja contra parlamentares, membros do judiciário ou até aliados do pai, como o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, seria um dos principais incômodos. E Eduardo já deu sinais de que a influência de Bolsonaro sobre sua atuação tem limites. O deputado também já sinalizou que pretende se lançar candidato à presidência, mesmo sem o apoio do ex-presidente. E ele avalia, inclusive, disputar a eleição contra um nome lançado por Bolsonaro, caso o capitão decida apoiar Tarcísio de Freitas. Já neste carrossel de imagens, conheça Tânia Maria, do filme O Agente Secreto, cotada para melhor, atriz coadjuvante. Ela disse em entrevista que não sabe nem o que é um Oscar. Já na próxima imagem, é na área de esportes, roteiros de eliminações recentes na Libertadores ligam alerta para o Fla em La Plata. E sobre Boa Viagem, a praga de Dan Brown em 5 pontos da cidade em que Robert Langdon se despede. Na tecnologia, o que vem por aí? Além da inteligência artificial, smartphones terão câmeras de até 320 MP e vídeos profissionais em 8K. Agora um outro assunto. Apesar das ruas, para deputados, Senado expôs câmera e cuidado com tramitação da anistia será redobrado. Mesmo com a pressão das ruas, os parlamentares dizem que havia um entendimento com senadores. Republicanos, União e PP tinham fechado posição a favor da PEC. Nesta matéria diz que a rejeição da PEC da blindagem pelo Senado escancarou um mal-estar com a Câmara, com acusações sobre quebra de acordo e reclamações de exposição indevida. A avaliação de deputados do Centrão é que parlamentares da casa ao lado teriam pousado de paladinos, evitando compartilhar o desgaste, apesar do alinhamento prévio sobre essa pauta. E em meio à tramitação da proposta alternativa à anistia aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, aliados do presidente da casa, Hugo Mota, passaram a temer que a mesma história se repita. E para conter a crise, interlocutores marcaram um encontro entre Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no fim da noite de quarta-feira, com o objetivo de acalmar os ânimos. E mesmo com a pressão das ruas, parlamentares dizem que havia um entendimento sobre a posição do Congresso
e Republicanos, União e PP tinham fechado posição a favor da PEC. Inclusive, Davi Alcolumbre teria participado dessa articulação. E na véspera da votação, o presidente do Senado chegou a ter uma conversa reservada com Hugo Mota. A PEC avançou na Câmara, mas com recuo. Os deputados acabaram na fogueira e a irritação dos deputados foi verbalizada em uma série de reuniões. No encontro do PP e do União, com Paulinho da Força, que é o relator do projeto Alternativa Anistia, o líder do PP, que é o Dr. Luizinho, abriu a rodada de críticas. Abre aspas. Hoje, a gente teve um exemplo clássico de um comportamento errático do Senado, fazendo menção à PEC da blindagem, diferente do que teoricamente estava acordado com o presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre. E na sequência, o Dr. Luizinho fez a ponte direta com a anistia. Ele disse o seguinte: reforço a necessidade de construir uma solução negociada entre Câmara e Senado, para que a gente não seja exposto novamente. A Câmara hoje está exposta. E lembrando que um dia antes, Paulinho da Força havia escutado o mesmo alerta em reunião com o MDB e o recado veio de Acácio Favacho, ele que é do MDB lá do Acre. Ele disse que não adianta ter acordo na Câmara e se no Senado o texto não estiver encaminhado. E a leitura dos líderes é que a relação entre Alcolumbre e Mota saiu arranhada. Aliados ponderam que a disputa por protagonismo é natural, mas consideram que o presidente do Senado passou dos limites. E um outro assunto para o Congresso, aqui diz: saiba quais as estatais e os ministérios mais beneficiadas por emendas paralelas no Congresso. De acordo com o relatório da Transparência Brasil, parlamentares usaram verbas destinadas via bancada para apadrinhar 2,9 bilhões de reais de recursos do Executivo em 2024. Agora, um outro destaque sobre saúde: psiquiatras indicam um estilo de vida capaz de reduzir o risco de Alzheimer. Especialistas explicam quais são os fatores que têm mais impacto na prevenção da demência. E autismo sempre existiu, mas nem sempre o chamamos assim. Um relato de um pai sobre as falhas no diagnóstico da filha nos anos 1990. Avançamos demais para voltar ao tempo em que o autismo era definido apenas por déficits e as mães eram culpabilizadas. E sobre a previsão do tempo, quinta-feira será com chuva a qualquer momento, segundo o Alerta Rio. Mínima prevista para a cidade é de 15 graus. A orla terá ressaca até sexta-feira. E o céu deve ficar de nublado a encoberto e os ventos de fracos a moderados. Aqui nós podemos ver na imagem a praia do Arpoador. Outro destaque, já na seção de mais notícias, é sobre ainda o crime que aconteceu em Belo Horizonte. A Justiça encontra R$ 587,19 nas contas de assassino confesso de Gari e mulher delegada. E 4 carros são bloqueados. O casal ainda teria 7 imóveis declarados em imposto de renda. Advogados da família de Laudemir de Souza Fernandes, que foi o Gari morto, assassinado, acreditam que bens sejam suficientes para quitar eventual indenização pelo homicídio. E sobre o acidente aéreo, a viúva de cineasta morto em acidente aéreo no Pantanal compartilha uma publicação de lamento. Que cara legal a gente perdeu. O arquiteto chinês e brasileiros estavam a bordo da aeronave que caiu na zona rural de Aquidauana e o piloto era o proprietário deste avião. A H&M abrirá loja no Rio Sul e 2 unidades em Porto Alegre. Agora no Rio de Janeiro. Temos aqui esta seguinte notícia, que acusados de estelionato pediam em grupo no WhatsApp R$ 24 por 24 horas de oração no monte. O grupo foi alvo de operação da Polícia Civil e do Ministério Público na quarta-feira, em Niterói, no Rio de Janeiro. E Estado será julgado em corte internacional pela morte de 96 bebês.
Essas crianças faleceram devido a infecções hospitalares causadas por práticas sanitárias inadequadas. Esse caso aqui aconteceu no Rio de Janeiro, mais precisamente na região dos Lagos, em Cabo Frio. Passarelas de vias expressas no Rio são invadidas por motociclistas e barracas de camelôs. Vistoria feita por técnicos do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, em 2023, detectou sinais de infiltração ou corrosão em 28 das 41 passarelas analisadas. E também no Rio, sobre a gratificação faroeste. Proposta que premia policiais que matarem criminosos é inconstitucional, apontam especialistas. Emenda foi aprovada na terça-feira pela Assembleia Legislativa do Rio, por 45 votos favoráveis e 17 votos contrários. Agora, em cultura e entretenimento, temos aqui que a Rihanna se torna mãe pela terceira vez e compartilha a primeira foto da sua filha. E Li Martins desabafa após morte de JP Mantovani em acidente de moto. Ela diz que ser forte é a única opção. Agora, em saúde e bem-estar, tratamento experimental tem avanço inédito contra condição neurodegenerativa incurável. Também na saúde, após receber rim errado, o Ministério da Saúde diz que paciente vai ser priorizado na fila de transplante. A falha interna levou o Hospital Universitário Onofre Lopes a convocar um paciente errado para o procedimento, que rejeitou o órgão por não ser compatível com o seu tipo sanguíneo. E sobre as cicatrizes da Covid-19, ainda há muito a ser estudado. A Covid-19 prolongada necessita de acompanhamento multidisciplinar e multiprofissional. Também a próxima matéria, qual o nível de colesterol ideal a partir de agora? E entenda também a nova diretriz. A Sociedade Brasileira de Cardiologia atualizou as regras e reduziu os níveis considerados ideais de LDL e não HDL para a população de baixo risco cardíaco. Em esportes, no futebol, árbitro viu intensidade média em falta de Sanabria em Puma durante Vasco versus Bahia. Confira também áudios do VAR. Já sobre um texto, de Diogo Dantas, da editoria de esportes, ele escreve o seguinte: como o Vasco evitou torrar Ryan para cobrir buraco deixado pela 777. Em uma análise, Botafogo sente os desfalques e perde chance de engatar segunda vitória seguida. Sobre a Sul-Americana, os torcedores da Universidade de Chile causam incêndio em frente ao hotel do clube. E em negócios e finanças, Rio Galeão assina ajuste em concessão para liberar um novo leilão até 2026, processo simplificado. Sobre o CNU2, simulado apresenta questões de direito para a prova de nível médio. E faça também o teste. Programa do governo para a reforma de casas permitirá empréstimo até R$100 mil e pode ser pago em até 8 anos. Já nos assuntos internacionais do site do Globo, discurso virtual de autoridade palestina que teve o seu visto negado será protagonista nesta quinta na Assembleia Geral da ONU. Sobre os Estados Unidos, Casa Branca ordena agências a prepararem demissões em massa em caso de paralisação. Político republicano provoca polêmica ao criticar a estátua hindu no Texas. E vídeo mostra o momento em que terremoto atinge uma cidade na Venezuela, e esse impacto foi sentido até mesmo na Colômbia. Falando agora outro assunto internacional, uma tragédia que aconteceu na Turquia. Para a festa ser retomada, homem tem corpo coberto com toalha após morrer em um passeio de barco. Sobre violência. Assassinato de 3 jovens provoca onda de protestos contra feminicídios na Argentina.
E o que levou Trump a trocar foto de Biden por caneta automática na Casa Branca? É uma matéria que amplia essa situação. E essa modificação decorativa é vista como uma provocação. E o presidente ironiza o seu antecessor. Sobre os trilhos do mundo, conheça os 7 países com maiores redes ferroviárias. Descubra quais as nações lideram em extensão de ferrovias e como elas movimentam pessoas e mercadorias pelo planeta. Já no Correio Brasiliense de hoje, minerais críticos devem aparecer na pauta da reunião de Lula e Trump. E Lula fala em respeito entre ele e Trump. Ele diz que são 2 homens de 80 anos. E também em discurso na ONU, Zelensky cobra armas e faz alerta ao planeta. Na política nacional, a vez do julgamento do núcleo da desinformação da trama golpista. Supremo Tribunal Federal marca para 14 de outubro o início da análise, na primeira turma, das acusações contra os réus que coordenavam a disseminação de mentiras sobre o processo eleitoral. Em Brasília, a cidade mais inteligente do Centro-Oeste, mas a 18ª nacional. A liderança no Centro-Oeste é explicada por iniciativas voltadas à transformação digital, como as políticas de governo eletrônico e os projetos de dados abertos. E homem que matou a ex no Gama recebe a maior pena da história. O Alisson Felipe de Oliveira recebeu 67 anos de prisão pelo assassinato da ex-companheira Juliana Soares em uma sentença histórica lá no Distrito Federal. E preso, careca do INSS é esperado para depoimento na CPMI. Também temos um obituário que o Distrito Federal se despede de Guilherme Reis, criador do Cena Contemporânea. Em discurso na ONU, Zelensky cobra armas e faz também um alerta ao planeta, como vimos anteriormente. McDonald's tem 91 vagas de emprego em restaurantes no Distrito Federal. E uma análise do Correio, Senado arquiva a PEC da blindagem, mas impasse persiste. E uma entrevista em destaque é com Francisco Cristóvão. Ele que é um representante de associação de empresas, ele diz que sem subsídio, tarifa fica inviável. Sobre o direito do trabalho, temos um destaque para o trabalho escravo no Brasil, números que chocam. Na terceira idade, o que o estudo sobre a mulher mais velha do mundo revelou sobre longevidade? No Mato Grosso do Sul, corpos de vítimas de acidente aéreo do Pantanal passam por perícia. Agora um outro assunto em destaque é na seção Data Vênia, do caderno Direito e Justiça, do Correio. Senado começa a discutir revisão do Código Civil. Sobre as contas públicas, temos aqui a matéria em destaque que o Tribunal de Contas da União cobra o maior esforço fiscal da equipe econômica. E evento do Correio debate a educação no mundo digital. Já em cidade, na verdade, referência na produção de acessórios para celular no Distrito Federal completa 25 anos. Chuva de granizo surpreende moradores do Gama. Sobre a fauna, casal de saguis raros encontra lar no zoológico de Brasília. E matador do PCC responsável por execuções no Distrito Federal é preso. Família procura por homem desaparecido há mais de um ano no Gama. Também temos uma investigação em destaque que a polícia desarticula tráfico de drogas e também exploração sexual em Lusiânia. Sobre o INSS, aposentados do Distrito Federal recebem devolução de 17,3 milhões de reais por descontos indevidos. E água é suspensa na colônia agrícola Samambaia nesta quinta-feira, dia 25 de setembro. E sobre trânsito, parte da BR-020 terá modificações. Já no site do jornal Folha de São Paulo, desta quinta-feira, primeira matéria, caso das joias é página virada, diz ex-ministro de Bolsonaro.
Consultor nuclear da empresa Diamante Albuquerque nega conflito de interesses em nova carreira. Aos 20 anos, PSOL atualiza programa com ênfase em clima e regulação de Big Techs. Partido de esquerda fará encontro em São Paulo no final de semana para celebrar 2 décadas. E governo Lula omite temas de pesquisas encomendadas pelo Planalto. A gestão diz que documentos são preparatórios e que divulgação poderia frustrar políticas públicas. E ainda sobre o governo Lula, aqui no Folha, Lula volta dos Estados Unidos e deve definir trocas na equipe com Boulos e Centrão. E diante da ameaça de debandada de PP União Brasil, petista terá que se dedicar ao redesenho da sua equipe. Também temos uma análise. Centrão vê terceiro fracasso de PEC da blindagem em 4 anos. Dessa vez com o Senado posando de bom moço. Grupo que controla o Congresso tenta aprovar medida desde fevereiro de 2021. E reação popular à PEC da blindagem surpreendeu o Centrão, dizem os parlamentares. A velocidade com que a proposta foi pautada não permitiu ter uma temperatura das ruas, afirmam deputados. Na sessão sobre jornalismo, que diz que o editor de política mostra em livro como Folha atuou nos anos Bolsonaro. O Eduardo Scolese lança 1.461 dias na trincheira, em que detalha a pressão do então presidente sobre os jornalistas. Já a Maria Hermínia Tavares escreve O Roteiro do Fracasso. Sucesso da resistência a Bolsonaro gera debates sobre combate à extrema-direita. E ainda temos aqui também um seguinte destaque, que o príncipe de Mônaco, o Albert II, confirma vinda à COP30. O chefe de Estado do país europeu reuniu-se com o governador do Pará, em Nova York. Blindagem seria retrocesso inexplicável, diz relator no Senado da atual legislação. Ex-senador José Fogaça avalia que o atual texto constitucional já assegura liberdade de expressão a parlamentares. E Moro será julgado em outubro na turma de Zanin por calúnia contra Gilmar Mendes. O ministro foi advogado de Lula em processos da Lava Jato comandados pelo então juiz. Leitor não precisa aceitar passivamente conteúdo da Folha, diz Ombudsman. Alexandra Moraes conversou com assinantes do jornal na quarta-feira, dia 24 de setembro. Líder do PP diz que derrubada da PEC da blindagem é momento triste. E Paulinho fala em resolver guerra no Congresso. Bancadas do PP e União Brasil são favoráveis à redução de penas de condenados por golpismo, porém, cobram acordo com a casa vizinha. E Google lança curso gratuito de inteligência artificial para os jornalistas. E a formação aborda desde reportagem até a produção multimídia. E Gilmar e Cássio, como nos revela aqui na próxima matéria, Gilmar e Cássio votam para autorizar quebra de sigilo de buscas no Google em investigações. Caso que chegou à corte é um recurso relacionado aos assassinatos de Marielle, porém tem uma repercussão geral. Também temos aqui a próxima matéria que Tarcísio mostra desânimo com candidatura presidencial por tarifaço. Eduardo e falta de palanques. O governador ficou incomodado com a postura do deputado autoexilado nos Estados Unidos durante as sanções de Trump. E um destaque para a Câmara. PEC da blindagem cria conflito no Congresso, fragiliza Mota e causa um ceticismo sobre a anistia. Deputados dizem que não há garantias de que o Senado vá votar projetos sobre os golpistas. E uma outra análise que o Folha nos traz hoje aqui no site diz o seguinte: ainda falta um letramento evangélico para Lula retomar diálogos com as igrejas. O
presidente participou do podcast Papo de Crente e tenta conter alta rejeição no segmento. Já no Estadão, temos aqui a primeira matéria sobre financiamento imobiliário. As empresas pedem teto de preço de 650 mil para Minha Casa Minha Vida da classe média. Apartamentos na faixa 4 do programa habitacional têm hoje um limite de 500 mil. Reajuste do valor máximo pode aumentar o tamanho médio das moradias. E Nunes envia projeto de novo cálculo do IPTU em São Paulo e a alta pode chegar a 10% para residências. Intenção de compra de imóveis bate recorde também aqui no nosso país. Sobre o crime organizado, uma operação mira esquema do PCC em venda de combustível adulterado e jogos de azar. Inclusive, o PCC também usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro e tem contadores próprios, aponta a investigação. Sobre paladar, também temos um grande destaque. Qual é o melhor creme de leite fresco vendido no supermercado? O júri avaliou 9 marcas. Sobre mudança climática, a Terra ultrapassa o 7º dos 9 limites planetários que dão suporte à vida. E a China anuncia que pretende reduzir emissões de gases de efeito estufa. Ricardo Corrêa escreve o seguinte texto: enterro da PEC da blindagem mostra que mobilização da sociedade civil é eficaz, mesmo sob polarização. Já Alice Ferraz escreve: abuso vindo da Câmara teve efeito de acender faísca, avalia um cientista político. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, primeiro texto, o Senado não fez mais que a obrigação. Ao rejeitar a PEC da blindagem, Senado apenas enterrou monstrengo fuzilado pela sociedade indignada. O segundo texto, Haddad entra na campanha. Com o novo bloqueio e sinais de queda na arrecadação, ministro cobra Congresso e pressiona o Banco Central. Já o terceiro texto fala sobre uma grande oportunidade. Trump abre fresta para negociar. Lula tem de esquecer que é candidato e aproveitar a chance. Em esporte, Palmeiras faz seu torcedor sofrer até quando ganha e sofre ainda mais quem torce contra. Sobre as quartas de final, Estudiantes, adversário do Flamengo na Libertadores, foge à regra na Argentina e sonha em ser SAF. E sobre o técnico italiano, Ancelotti revela treta com Rivaldo e bastidores de sua vida em novo livro. E Ancelotti, inclusive, não vê uma obrigação em vencer Copa e coloca Real Madrid como única opção após a seleção. Também sobre a Assembleia Geral da ONU, aqui diz que o saldo da viagem de Lula a Nova York teve conversa com Trump, COP30 e reunião com Zelensky. Promotor de São Paulo pede suspensão de benefício de 1,3 milhão de reais pago a ele e aponta uma irregularidade. O Ministério Público do Estado de São Paulo diz que não foi intimado em ação e o CNMP não se manifestou sobre essa questão. E listamos também 5 descobertas surpreendentemente animadoras sobre o Alzheimer neste ano. Agora, no Supremo Tribunal Federal, no site de notícias, temos a primeira matéria que o Supremo retoma julgamento sobre limites para quebra de sigilo de buscas na internet. Caso ligado às investigações sobre o assassinato de Marielle Franco, definirá regras para quebra de sigilo com base em palavras-chave pesquisadas em sites de buscas. E o Supremo Tribunal Federal lança a edição da Revista Suprema, com temática sobre a diversidade e inclusão nas instituições. A nova edição do periódico sobre estudos constitucionais já está disponível e reúne artigos nacionais e internacionais. Próxima matéria, no Judiciário Brasileiro, diz que o Supremo afasta a regra que reduzia a prescrição
em ações de improbidade administrativa. Para o ministro Alexandre de Moraes, redução fragiliza sistema de responsabilização e compromete a sua efetividade. E um destaque do Rádio Justiça: preso em regime aberto consegue reconhecimento de vínculo de emprego com borracharia. Também na programação de hoje, um debate sobre os desafios na ressocialização de egressos do sistema prisional. Judiciário reduziu acervo e aumentou produtividade em 2024. Esses dados constam do relatório Justiça em Números, apresentado ontem, quarta-feira, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso. Sobre a posse no STF, aqui é um lembrete que o prazo para o credenciamento de imprensa terminou ontem, dia 24, às 18 horas da noite. Essas inscrições deveriam ser feitas exclusivamente por meio de um formulário eletrônico. O ministro Barroso lança obra com jurisprudência do Supremo sobre direitos das pessoas com deficiência. Essa publicação integra a série Caderno de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concretizando direitos humanos. E a primeira turma do STF marca julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe. E essas sessões serão nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. Um próximo assunto aqui no site do STF diz que os tribunais superiores protocolam projeto de lei para a recomposição da remuneração de servidores. E ainda temos um próximo destaque, que Justiça Federal determina ações para garantir fornecimento de energia elétrica em aldeias indígenas de Canela, lá no Rio Grande do Sul. Dando continuidade, agora no site de notícias da Agência Brasil, temos aqui uma matéria em destaque sobre a economia. Prévia da inflação sobe 0,48% no mês de setembro. Alta é influenciada pelo fim do bônus Itaipu. E aqui diz que a prévia da inflação oficial de setembro ficou em 0,48%, impactada principalmente pelo preço da energia elétrica. No mês de agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, ficou em menos 0,14%. Já em setembro de 2024, o indicador marcou 0,13%. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula 5,32%. Os números foram divulgados hoje, nesta quinta-feira, dia 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pelos dados prévios, a inflação anual se mantém acima da meta do governo de 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, indo no máximo a 4,5%. A alta da conta de luz é explicada pela devolução do bônus Itaipu, um desconto na conta de agosto que beneficiou 80,8 milhões de consumidores. No mês de setembro, sem o bônus, a fatura fica mais alta na comparação com o mês anterior. E também sobre a economia, o Senado aprova a retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos. Na educação, o Brasil avança, mas ainda tem 4,2 milhões em atraso escolar. E também temos um outro destaque da fala de Lula, que a PEC da blindagem foi uma vergonha nacional. Sobre o meio ambiente, produção florestal do país cresce 16,7% e chega a 44,3 bilhões de reais em 2024. E o acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos Estados Unidos. E o governo acionará na justiça hotéis que abusam de preços para a COP30. Também um próximo assunto diz que a prévia da inflação sobe 0,48% no mês de setembro. E na economia, Banco do Brasil fortalece operações de crédito verde com captação de 100 milhões de dólares.
E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e, mais uma vez, nosso muito obrigado e continue também acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Até mais!